Fala pessoal, sejam todos bem-vindos para mais uma aula do nosso curso Pilar da Riqueza, a Fórmula do Leilão. Bom, a aula de hoje vai tratar de um tema de extrema importância, que vocês têm que ter o conhecimento na ponta da língua, vocês têm que saber a diferença do leilão judicial e do leilão extrajudicial. Então é um conhecimento basilar, beleza? Então a aula de hoje a gente vai passar praticamente por três tópicos. Três temas. O primeiro deles é a diferença de quando ocorre o leilão judicial e o leilão extrajudicial. Então, o que leva à realização desses leilões? Segundo tópico, a diferença na desocupação do leilão judicial e do leilão extrajudicial. Tem diferença. E por fim, qual a diferença no pagamento quando se trata de leilão judicial e extrajudicial? Beleza, pessoal? Então vamos para o primeiro tema, primeiro tópico. Quando que vai ocorrer o leilão extrajudicial? Aqui a gente colocou da seguinte definição. Ocorre quando o banco retoma o imóvel por inadimplência do financiamento, sem a necessidade de um processo judicial e o leva a leilão conforme previsão em lei. Então agora explicando como que vai ocorrer o leilão extrajudicial. Lembrando que eu já expliquei quando se trata de alienação fiduciária nas aulas anteriores, e eu vou novamente retomar o que é alienação fiduciária. Às vezes a gente vai ser um pouco repetitivo em alguns temas, em alguns tópicos que são necessários. Eu particularmente, eu aprendo sempre quando eu repito alguma coisa, quando eu escuto mais de uma vez. Então, se eu for repetitivo, é porque esse tema é importante e eu acredito que facilita a compreensão quando se trata de repetir as informações. Então, alienação fiduciária, lembrando, Joãozinho quer comprar um imóvel, ele vai no banco e realiza o financiamento, a aprovação do crédito. O que acontece a partir daí? O banco vai lá e vai quitar o imóvel para o vendedor e vai aprovar o financiamento para Joãozinho. Então, Joãozinho vai conseguir comprar o imóvel através do financiamento. Só que para que isso ocorra, o imóvel ele vai colocar como garantia de pagamento do financiamento o próprio imóvel. Então, o imóvel ele vai ficar alienado. Daí o nome, alienação fiduciária. Então, se Joãozinho também não pagar o financiamento, adivinha só o que vai acontecer? O imóvel vai para leilão. Então, respondendo aqui, quando que ocorre o leilão extrajudicial? Sempre quando ocorre a inadimplência do financiamento. Então, aqui, quando se trata de extrajudicial, como o próprio nome diz, não tem a figura do juiz, não tem o poder judiciário envolvido. O próprio credor fiduciário, que nesse caso é o banco, ele vai levar o imóvel para leilão. E isso está previsto em lei. Então é isso que vocês têm que gravar. Extrajudicial, ele tem origem quando ocorre uma inadimplência do financiamento. E não tem a figura do juiz. Beleza? Agora, se tratando de leilão judicial, como o próprio nome diz, aqui a gente vai ter a presença, vai ter a figura do juiz. O juiz vai ter que dar a ordem para que o imóvel seja levado a leilão. Então aqui a gente colocou aqui a definição da seguinte maneira. Sempre ocorrerá diante de uma ordem expressa de um juiz, ordenando a realização do leilão para quitar a dívida. Então sempre o objetivo final é quitar a dívida. Pessoal, a diferença de quando ocorre é essa. Vocês têm que gravar isso. Extrajudicial não tem o juiz envolvido. O próprio credor vai levar o imóvel a leilão. O credor, entenda-se, na maioria das vezes aqui é o banco. E no judicial vai ter sempre um juiz ordenando a realização do leilão daquele bem, daquele imóvel, para saldar, para quitar a dívida. Agora, com relação à desocupação do imóvel. Quando se trata de leilão extrajudicial, a gente pode fazer a realização através de acordo. Vocês podem perceber que tanto no extrajudicial e no judicial eu coloquei aqui como primeira colocação aqui o acordo. Em primeiro lugar, vocês têm que prezar pela tentativa do acordo. Por quê? A gente vai ter um módulo específico de como tratar a desocupação amigável, quais estratégias a gente pode utilizar. Porque através do acordo amigável, a gente muitas das vezes consegue dar
agilidade no processo da desocupação. E dependendo do caso, você vai ter menos gastos. Tem estratégias que a gente oferece, por exemplo, e se eu pagar para você o carreto, né? Fazer a sua mudança. Você dá um incentivo para a pessoa, entendeu? Mas óbvio, você tem que tomar cuidado para a pessoa que não folgar, você pagar um carreto para outro estado. Então, sempre vai ter análise de caso a caso, mas sempre tentar pela forma amigável, que teoricamente, em via de regra, é mais rápido, é menos oneroso, dá menos dor de cabeça, em via de regra. Cada caso tem a sua especificidade. Mas enfim, pessoal, no extrajudicial, você faz o acordo, se for possível. Se não for possível, você vai ter que ingressar com uma emissão da posse. Então, nesse caso, você vai ter que contratar um advogado para fazer essa petição inicial e com pedido de liminar, para tentar ser o mais ágil possível, mas vai envolver um processo judicial. Vai ter que pagar um advogado. Agora, quando se trata de leilão judicial, aqui é um caso importante vocês terem esse conhecimento. Também tem o acordo, tudo aquilo que eu já falei anteriormente, mesmo sendo judicial, vocês podem tentar sempre o acordo. Mas aqui já tem um processo em andamento. Então aqui já teve a figura do juiz, já tem um processo, o mesmo processo que levou a ordem do imóvel ir para leilão, aqui vocês vão simplesmente peticionar um processo, uma petição, no mesmo processo. Você não vai ter que abrir um novo processo, que nem no extrajudicial. Aqui já tem um processo em andamento sobre aquele imóvel. Então essa é a diferença, é um facilitador. Você pode protocolar, pode peticionar no mesmo processo. Beleza, pessoal? Então essa é a diferença. Extrajudicial não tem processo judicial, então se for necessário, vocês vão ter que abrir um processo através dessa ação, emissão da posse. Agora, judicial já tem um processo em andamento, vocês não têm que abrir um novo processo para protocolar a emissão da posse. Vocês vão peticionar, vai pedir para peticionar esse próprio processo que já está rolando, que levou aquele imóvel a leilão. Agora aqui com relação à diferença no pagamento. Sim, tem diferença e eu quero que vocês gravem, porque aqui ocorre muita confusão com relação a financiamento e parcelamento. Quando se trata de leilão extrajudicial, vocês podem pagar à vista ou vocês podem utilizar do financiamento. Extrajudicial, financiamento. Nessa modalidade de financiamento, vai depender de cada edital, mas ele é mais maleável, ele é mais flexível. Eu já presenciei bancos autorizando o financiamento em 420 vezes. Então, dependendo da sua estratégia, é viável. Agora, quando se trata de leilão judicial, não tem a possibilidade de financiamento, não. Aqui no judicial entra o parcelamento. Então vocês podem pagar à vista também, nas duas modalidades, ou aqui você vai poder fazer o parcelamento em até 30 vezes, com a entrada no mínimo de 25%. Aqui tem as suas exceções. Conforme eu elenquei aqui, leilão de Justiça do Trabalho, da União para a cobrança da dívida, enfim. Aqui é um detalhe do detalhe que não vem ao caso a gente adentrar para não confundir muito a cabeça de vocês nesse momento. Mas o que eu quero que vocês gravem, até coloquei aqui como atenção, é a diferença de financiamento e parcelamento. São palavras que o pessoal acaba confundindo e vocês, como vão se tornar um especialista, um arrematante profissional, vocês têm que ter essa concepção, esse entendimento, qual a diferença dessas duas modalidades. Pessoal, essas são as principais diferenças do leilão judicial e extrajudicial, tratando dos 3 tópicos, conforme eu explanei lá no sumário. E aqui eu finalizo com uma frase do Dr. House. Você não é derrotado quando perde, você é derrotado quando desiste. Então, pessoal, às vezes vocês podem estar passando por dificuldades, pode ser difícil, pode não aprender, compreender todas as informações assistindo uma vez só. A gente tem dificuldades, mas o importante é vocês não desistirem,
dos seus objetivos, das suas metas e dos seus sonhos. Então, assistam todas as aulas, não perca aula nenhuma, estamos sempre à disposição para te dar o maior auxílio e eu tenho certeza que vocês vão fazer as suas arrematações de forma lucrativa. Conto com vocês para a próxima aula.